Irmãos, a pregação que eu quero trazer se encontra em Marcos capítulo 11, verso 13. E é a partir desse versículo que nós vamos fazer a reflexão de hoje. Marcos capítulo 11, verso 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Irmãos, vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos unidos, cultuando ao Senhor, adorando, estudando a sua santa vontade. Senhor, pedimos que o Senhor esteja presente nesse culto, que o Senhor me guie, que o Senhor me conceda o seu Espírito, me encha do seu Espírito, Senhor, para que tudo o que eu venha a falar seja de acordo com a sua vontade, Senhor. Que o Senhor venha a trazer edificação para todos nós por meio da sua palavra, Senhor. Senhor, peço que o Senhor esteja conosco, peço que o Senhor tenha misericórdia diante dos erros que cometemos, Senhor. Que o Senhor venha agir com amor para com cada um de nós. Que o Senhor venha a interceder para que os nossos corações e as nossas mentes estejam voltados somente a Ti, Senhor. Senhor, pedimos a Sua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Só temos a agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia. Em nome do Senhor nosso Deus e Pai amado. Amém. Amém. Bom, irmãos, a pregação que eu quero trazer para os irmãos não é uma pregação que eu me sinta confortável em fazer. Quando eu estava estudando, eu fui edificado, mas é algo que pesa ao meu coração trazer uma pregação dessa, porque eu olho para mim e olho muita falta. E quando eu trago uma pregação nesse rumo, não é algo que eu me sinta confortável, mas acredito que, assim como me edificou, acredito que pode edificar os irmãos e pode nos impulsionar a nos entregar completamente ao nosso Senhor. Então, aqui em Marcos capítulo 11, nós vemos a última semana do ministério terreno de Jesus. Ele entra em Jerusalém como rei, como aquele que estava cumprindo a profecia lá de Zacarias capítulo 9, verso 9, entrando em um jumento, filho de jumentinha. E após essa sua entrada triunfal, Jesus vai ao templo e depois de observar tudo, ele se retira para Betânia com os 12 discípulos. E no dia seguinte, ele retorna para Jerusalém e o que acontece é que Jesus sente fome e ele se aproxima de uma figueira à procura de frutos nessa figueira. No entanto, a árvore ali não tinha nada além de folhas. Então Jesus amaldiçoa essa figueira. Verso 14 de Marcos capítulo 11 diz: Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Seguindo o caminho, Jesus entra novamente no templo e encontra mercadores vendendo animais para sacrifício a preços abusivos e cambistas cobrando taxas de câmbio altas. E o que acontece? O templo, que deveria ser usado para um lugar de oração e adoração, havia se tornado um centro de exploração. O que acontece? Jesus, indignado com isso, expulsa os mercadores e cambistas e cita as escrituras de Isaías 56, verso 7, e Jeremias capítulo 7, verso 11, ao dizer em Marcos capítulo 11, verso 17, o seguinte: Também os ensinava e dizia: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de adoração para todas as nações. Vós, porém, a tendes tornado em covil
de salteadores. Esse episódio reflete o zelo de Jesus pela santidade na casa de Deus, como é também profetizado em Salmos capítulo 69, verso 9, o zelo da tua casa me consumirá. E é algo que é dito no Evangelho de João capítulo 2, verso 17. Na manhã seguinte, logo após tudo isso acontecer, essa indignação do Senhor se fazer presente diante de um templo que estava corrompido, na manhã seguinte, ao passarem de novo por aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado, Pedro percebe que ela havia secado desde a raiz. Marcos insere esse episódio da figueira antes e depois da purificação do templo, destacando o significado simbólico. Assim como a figueira ela parecia promissora, mas não tinha frutos, o templo também parecia piedoso por fora, mas estava espiritualmente morto. Ao amaldiçoar a figueira, Jesus estava anunciando o juízo que viria sobre o templo e o sistema religioso da época de um Israel infiel. E essa profecia se cumpriu no ano 70, quando o templo foi destruído pelos romanos. Então, diante disso, quando eu estava pesquisando sobre a figueira, nós podemos descobrir que seus frutos costumam surgir antes ou simultaneamente com as folhas. Então, pode acontecer de uma figueira surgir frutos antes mesmo das folhas surgirem. Então, quando Jesus olha para aquela figueira com folhas, ele necessariamente imagina que aquela figueira teria frutos. Diante disso, isso nos ensina um princípio espiritual importante. Na vida de um verdadeiro cristão, o fruto, ele deve anteceder justamente uma confissão de fé, um pronunciamento de fé. Os frutos, eles já surgem a partir de quando a pessoa fala que tem fé em Deus. Se nós encontramos alguém que seja verdadeiramente servo de Deus, nós vamos ver que durante ou até mesmo antes de se unir à igreja ou de se engajar publicamente na oração, essa pessoa examina e experimenta um genuíno arrependimento pelos seus pecados. Ela busca evidências de uma fé sincera em Cristo. No entanto, nós vemos também aqueles que hesitam demasiadamente e temem tanto realizar o primeiro passo e acabam adiando indefinidamente, transformando algo que poderia ser em uma prudência em uma negligência espiritual. Aqueles que poderiam já se entregar a Cristo por algo que poderia ser visto como um excesso de prudência acaba se transformando em negligência. Então, Jesus tem fome de frutos na vida daqueles que dizem segui-lo. Ele busca algo que vai além de aparências externas. Ele busca real santidade. Nós somos chamados para refletir a sua imagem e produzir boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10, diz o seguinte. Efésios capítulo 2, verso 10, é dito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O propósito da redenção é formar um povo zeloso, um povo santo, que faz o bem. Tito também, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Toda a obra da graça em nós aponta para a nossa santificação. Cada privilégio que recebemos em Cristo tem como objetivo produzir frutos que glorificam a Deus.
Diante disso, quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, é dito o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O cristão, por esta causa, nós devemos lembrar que Cristo chorou. Por esta causa, ele sofreu em agonia no Getsemane e derramou o seu suor como sangue. Por esta causa, ele suportou ferimentos e a morte, o sepultamento, e assim ressuscitou logo após, para nos tornar santos, conforme a sua imagem. Diante disso, se ele tem fome de frutos em nossa vida, como nós podemos permanecer estéreis? Como pode se chamar alguém filho de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, e ainda viver apenas para si mesmo? Como alguém pode falar ou ousa falar que foi lavado pelo sacrifício do Salvador e ainda não produz frutos? Isso não seria zombaria ao próprio Senhor? Um Senhor que sofreu para que nós fôssemos feitos à imagem dele, para que produzíssemos boa obra. Se Cristo tem fome dos nossos frutos, isso deve nos mover a viver de maneira digna. Ele deseja as nossas orações, ele deseja a nossa intercessão por almas perdidas, ele deseja o nosso compromisso com o reino dele. Ele não se satisfaz até que veja o fruto do trabalho que sua alma teve em todo o seu ministério aqui nesta terra. Diante disso, irmãos, este milagre revela um princípio profundo. Há muitos que fazem uma grande fala de fé, mas decepcionam o Senhor em suas justas expectativas. Foi exatamente o caso dos judeus. Quando Jesus veio, não era tempo de figos. Ou seja, a plenitude da santidade, ela só se manifestaria logo após. Mas, enquanto as nações gentílicas, elas permaneciam sem frutos, sem folhas, Israel exibia folhas exuberantes. Os fariseus tinham longas orações. Os escribas tinham um vasto conhecimento da lei. Eles alegavam possuir a luz, mas estavam espiritualmente estéreis. A figueira simbolizava a nação judaica, que professava conhecer a Deus, mas não dava frutos de arrependimento e de fé. Aqui nós podemos ver o engano do qual é abominável aos olhos de Deus. No templo judaico havia sacerdotes revestidos com toda a pompa, sacrifícios abundantes sendo oferecidos no altar e todas as formas externas de adoração. Mas será que Deus estava satisfeito com tudo isso? Será que Deus estava satisfeito com esse tempo? Não. Nós vemos nas Escrituras que ele não estava satisfeito. Pois apesar das cerimônias, dos ritos realizados, faltava o essencial: a verdadeira oração, a fé no Cordeiro de Deus, a justiça, o amor ao próximo, o zelo pela glória do Senhor, o zelo pelo nome do Pai. O templo, que deveria ser casa de oração, havia se transformado em covil de ladrões. E não nos surpreende que, portanto, que esse templo tenha sido destruído logo após. Mas existe uma advertência aqui que nós devemos levar para nossas vidas. Eu e todos nós podemos nos tornar como aquele templo. Podemos manter todas as aparências externas de realizações que são ordenadas nas Escrituras, nunca faltar aos cultos, participar de todas as atividades da igreja, ser conhecidos por uma disciplina
cristã e ainda assim o nosso coração estar diante de uma distância gigantesca de Deus. Podemos aparentar piedade, mas interiormente estar corrompidos pelo amor a este mundo. Isso é uma ilusão extremamente perigosa. E não pode durar muito tempo sem que venha o juízo, assim como veio o juízo sobre aquele Estado, sobre a nação judaica que estava presente naquele momento. Pois tal hipocrisia é detestável para Deus. Além de ser abominável para Deus, essa falsa aparência também engana aos homens. O Templo de Jerusalém deveria ser o lugar de santidade e comunhão com Deus. Mas, em vez disso, tornou-se um centro de comércio e exploração. Os que ali chegavam buscando o encontro com Deus encontravam, no lugar de santidade, a cobiça, no lugar de adoração, negociantes, disputando o preço de animais para sacrifícios, cambistas lucrando desonestamente sobre os fiéis. Da mesma forma, muitos olham para aqueles que falam sobre a fé, esperando que possam encontrar nesses um testemunho que os aproximem de Deus. No entanto, se não houver o fruto genuíno, ao invés de serem edificados, poderão se escandalizar e se desviar de Deus. Assim como o templo foi amaldiçoado por enganar aos homens, por ir contra a vontade de Deus, também podemos ser reprovados se a nossa vida não corresponder à verdade da qual nós buscamos nas Escrituras e nós falamos, que nós professamos. A figueira estéril também representa uma profanação contra Cristo. Nós podemos imaginar se alguém zombasse do Senhor por buscar frutos em uma árvore infrutífera, dizendo: por que procuras figo onde não há fruto? Assim também, um falso mestre ou um cristão sem vida espiritual expõe Cristo à vergonha diante do mundo. Quando o templo perdeu sua santidade, ele desonrou o nome de Deus. Da mesma maneira, um cristão que não cultiva um coração íntegro e sincero desonra a Deus, desonra o Evangelho, desonra a palavra que o Senhor deixou nos revelada, permitindo que os adversários do reino blasfemem contra Deus, blasfemem contra a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso deve nos fazer tremer diante de Deus, que sonda os nossos corações. No entanto, existe uma esperança. Não é apenas mensagem de condenação que quero trazer, porque o Evangelho é boa nova. Diante disso, pela graça de Deus, ainda aqueles que não manifestaram verdadeiro fruto podem frutificar. O caminho de misericórdia está aberto para aqueles que se arrependem. Cada um de nós devemos nos aplicar ao sacrifício de Cristo, ao nosso coração, ao nosso próprio coração. Se nunca frutifiquemos, ainda devemos começar e podemos começar a frutificar agora. Se estivermos secos e infrutíferos, através da busca ao Senhor, através da busca ao Espírito Santo, para que Ele opere poderosamente em nós encontramos a passagem de Oséias, capítulo 14, verso 8, que eu quero finalizar fazendo a leitura dela. Oséias, capítulo 14, verso 8. Logo após Daniel, Oséias, capítulo 14, verso 8. Oséias, capítulo 14, verso 8. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti.
Sou como o cipestre verde. De mim procede o teu fruto. E na versão NVT ele diz o seguinte: ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Cristo nos chamou para dar frutos que glorifiquem ao Pai, que honrem o nome dele, que possamos trabalhar para Deus com zelo sempre renovado, buscando viver vidas que verdadeiramente refletem a santidade e o amor do nosso Senhor. Que possamos sempre lembrar dessa passagem com zelo e com tremor e temor, pois o Senhor está com fome e busca a santidade daqueles que professam, daqueles que falam ser dele. Que possamos se entregar a Cristo e trazer Cristo para o centro das nossas vidas e se esvaziar totalmente, para que através disso Cristo viva em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos.